Pare um segundo. Onde você coloca um frasco de sal, pode decidir se a energia da sua casa trava ou começa a fluir, e 90% das pessoas erra justamente no lugar. Se você quer ativar um movimento de abundância na sua vida, preste atenção. Neste vídeo, eu vou mostrar o local exato onde deixar o frasco de sal, o momento certo, como prepará-lo com intenção e quais armadilhas evitar, para não anular tudo. Se essa mensagem está falando com você, curta o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda a gente a trazer mais práticas simples e eficazes. Minha avó nunca falou muito, havia gestos, um pano sempre estendido no parapeito, uma xícara de café no mesmo canto, e por trás da porta principal, um frasco pequeno com sal grosso que ninguém comentava. Eu só percebi o efeito décadas depois. As brigas diminuíam, as visitas surgiam, e a casa parecia respirar melhor. Não era mágica teatral, era hábito, intenção e um lugar bem escolhido. Essa história é a base do que eu vou ensinar agora. A sabedoria das avós modernizada para o seu lar. A sal trabalha em duas frentes. Primeiro, de modo físico. O sal grosso retém umidade, neutraliza odores e absorve sujeira que muitas vezes acumulamos sem ver. Pense nele como uma esponja discreta, um filtro silencioso. Segundo, no campo mais sutil, ela atua como um símbolo, que ajuda a conter e transformar a estagnação menos aquilo que impede o fluxo de oportunidades. Chame isso de energia, de atenção focalizada, de intenção. O nome importa menos do que o efeito prático. Ao posicionar o frasco com a intenção correta, você cria um ponto de limpeza e proteção que, com tempo e atitude, tende a favorecer mudanças visíveis. Para que você entenda que não é só conversa de família. Veja relatos de pessoas comuns que fizeram o mesmo, com confiança e respeito ao processo. Havia uma mulher do vilarejo que não conseguia atrair clientes para a pequena loja de artesanato. Ela colocou um frasco atrás da porta principal, cuidou para não falar a ninguém e manteve a prática por um mês. Aos poucos, as pessoas começaram a entrar por curiosidade, e alguns retornaram com compras. Nada instantâneo, nada milagroso, só uma mudança de ritmo que abriu espaço para oportunidades. Um homem da cidade, operador autônomo, passou por meses de proposta negada. Ele posicionou o frasco em um canto próximo à entrada do apartamento e, nas semanas seguintes, recebeu 2 chamadas inesperadas de trabalho. Uma vendedora de comida que vinha sofrendo com clientes raros relatou que, depois de um mês com o frasco no lugar certo, notou que as mesas começaram a se preencher novamente. Essas histórias não garantem resultado para todo mundo, mas nos mostram o padrão. Colocar o frasco no local certo e manter silêncio pode favorecer novo movimento. Agora, a parte prática menos o que você precisa ter e como preparar o frasco para que a intenção seja respeitada. Primeiro, escolha o recipiente. Prefira vidro ou cerâmica. O vidro transmite uma sensação de limpeza e transparência. A cerâmica tem peso e estabilidade. Evite plásticos finos. Lave bem o frasco com água corrente. Não precisa usar produtos químicos fortes. Água é suficiente para simbolizar a limpeza inicial. Se quiser, passe as mãos sobre o frasco e respire fundo antes de enchê-lo. Esse gesto simples ajuda a conectar seu corpo com a intenção. Use sal grosso, de preferência sal marinho, por sua textura e tradição de uso. Não é necessário algo exótico. O sal comum grosso já cumpre a função. Encha o frasco até cerca de metade. Por que metade? Porque assim você cria um equilíbrio. Nem vazio demais, nem sobrecarregado. Na metade, o sal atua com presença, sem se tornar um peso fixo. Ao encher, faça tudo no silêncio. Visualize, com emoção contida, não verbalize em voz alta. Imagine a casa se abrindo, o ar ficando mais leve, as portas trazendo oportunidades e pequenas coincidências a seu favor. Lembre-se, lugar, silêncio, dúvida, menos. Repita essas 3 palavras para si, porque elas são chaves. Lugar correto, silêncio guardando a intenção e não deixar a dúvida corroer sua prática. Qual é o lugar correto? Aqui entra o ponto central do título. Deixe o frasco de sal na entrada principal da casa,
atrás da porta. Colocar atrás da porta principal funciona como um filtro invisível que recebe o primeiro contato com o mundo externo. A porta é uma espécie de ponto de passagem. Quem entra e sai carrega coisas físicas e não físicas. O frasco ali atua como um ponto de acolhimento e limpeza. Se por algum motivo você não puder, coloca-lo atrás da porta, a segunda opção são os cantos escuros da casa. Menos aqueles cantos onde parece que o ar fica mais denso, onde acumulam-se revistas velhas, caixas ou móveis sem uso. Esses cantos costumam ser pontos de estagnação e são excelentes locais para o frasco. Evite colocar o frasco em lugares centrais de convivência, como a mesa de jantar ou a sala onde todos sentam visivelmente. O objetivo é que o frasco seja discreto, não um objeto de exposição. Evite também o interior de camas e locais íntimos onde poderia ser manipulado com frequência. O melhor momento para posicionar o frasco é durante a noite, quando a casa está em silêncio e as pessoas dormem. Essa escolha tem um propósito simbólico e prático. O silêncio do lar cria um ambiente sem distrações, e a noite é um tempo de recolhimento, onde a energia tende a reorganizar-se. Ao colocar o frasco nesse momento, você está dizendo ao seu espaço que a intenção deve ser guardada e nutrida sem plateia. Não faça do ritual uma performance para redes sociais. A regra é clara: não contar a ninguém. Divulgar o ritual pode dispersar a força da intenção. Guardá-lo em segredo preserva o foco. Lugar, silêncio, dúvida menos novamente. Não deixe a dúvida entrar. Depois de colocado, feche o frasco. Você pode usar uma tampa de vidro, cortiça ou cerâmica. Não é necessário lacrar com fita. O gesto de fechar já é simbólico. Não mexa no frasco durante o mês. Isso é importante. O frasco não é para ser manipulado, revirado ou mostrado. O objetivo é manter sua posição como um ponto estável de absorção e transformação. Se algo incomodar fisicamente, umidade extrema, infiltração, etc., você pode transferir o frasco para outro canto prioritário, mas sempre durante a noite e com o mesmo gesto de silêncio ao mover. Mantenha o frasco por aproximadamente um mês. Essa duração não é arbitrária. É tempo suficiente para observar pequenas mudanças e para que a sua atitude e comportamento comecem a alinhar-se com a intenção. Um mês cria um ciclo, uma disciplina que transforma um simples objeto em uma prática. Ao final do mês, abra o frasco com respeito. Observe o sal. Ele pode apresentar pequenas mudanças, menos aglutinação, umidade ou apenas a sensação visual de que o conteúdo já cumpriu sua função. Troque o sal por um novo frasco preparado da mesma forma, repetindo todo o ritual de limpeza, visualização e colocação. Quanto ao descarte do sal usado, seja responsável com o meio ambiente, o melhor é devolver o sal à terra. Enterre em um jardim, em uma área do seu quintal ou, se preferir, dissolva em água corrente e despeje em um riacho limpo e permitido, longe de fontes de abastecimento público e sem causar danos ambientais. Nunca jogue o sal em locais públicos de abastecimento de água, em áreas protegidas ou na rua. O respeito pela natureza é parte do ciclo. Colocar, saturar, devolver à terra, repetir. Como reconhecer que o ritual está funcionando? Há 3 sinais que muitos relatam como indicadores. O primeiro é a mudança no ambiente, uma sensação de leveza, menos tensão nas conversas, um clima doméstico que respira melhor. Não é um efeito sensorial dramático, mas uma sutileza que se percebe ao chegar em casa. Menos atrito, menos pequenas discussões. O segundo sinal é o surgimento de oportunidades sincronicidades, convites que aparecem sem explicação aparente, dinheiro inesperado em formas pequenas como um cliente a mais, uma venda extra ou uma ligação que abre uma porta. Esses sinais não são promessas, são indícios de que algo no fluxo externo começou a variar. O terceiro sinal se manifesta nos sonhos. Sonhos mais positivos, mais claros ou sonhos que trazem soluções. Muitas pessoas relatam que, durante um mês, os sonhos ficam mais vívidos e orientadores. Observe esses 3 pontos com atenção: ambiente, oportunidades, sonhos. Agora, é importante falar dos erros que anulariam todo o trabalho. Primeiro erro fatal
Divulgar o ritual. Falar sobre o frasco nas redes, transformar em performance ou pedir validação externa quebra o processo. A intenção perde força quando se torna espetáculo. Segundo erro, cultivar a dúvida. Se você faz o ritual e passa um mês inteiro crendo que é superestimado ou que não funciona, a própria dúvida age como sabotagem. Não se trata de crer cegamente. Trata-se de permitir espaço para que algo novo possa surgir. Terceiro erro: impaciência. Esperar resultados imediatos e mexer o frasco a primeira semana é um sinal de impaciência que anula a proposta do ciclo. Lugar, silêncio, dúvida menos essas 3 palavras novamente. Cuide do lugar, mantenha o silêncio e afaste a dúvida. Para proteger a intenção, haja como se a abertura já tivesse acontecido. Isso significa pequenas ações práticas. Organize pequenas áreas da casa que estavam negligenciadas, revise um currículo, atualize suas ofertas, sorria para quem cruza seu caminho. A intenção precisa de suporte prático. Não espere que o frasco faça tudo por você. Repetir o ritual mensalmente é uma forma de disciplina que vai alinhando sua vida com as oportunidades que deseja atrair. Use também pequenos gestos de proteção. Ao colocar o frasco, mantenha a energia tranquila. Evite conversas tensas ou discussões no mesmo dia. É um ato de respeito com o que você deseja cultivar. Há dúvidas, legítimas, claro. Você pode estar cético ou achar que tudo isso é superstição. Valorize sua dúvida, como um termômetro, não como um inimigo. Se sentir resistência, transforme em curiosidade. Experimente com compromisso por um ciclo de um mês, observando sem expectativas exageradas. Muitas pessoas escolhem testar o processo 2 ou 3 vezes antes de formar uma opinião firme. E se não houver mudança aparente, reavalie. Talvez o local não estava ideal. Talvez o momento escolhido ficou exposto a pessoas curiosas. Talvez a dúvida tenha sido mais presente do que você percebeu. Algumas orientações práticas suplementares que ajudam a maximizar o efeito. Primeira: escolha um frasco com aspecto neutro, sem rótulos chamativos. Isso favorece que ele passe despercebido e mantenha o segredo. Segunda: se for morar com crianças ou com visitas frequentes, coloque o frasco em um lugar de passagem, mas fora do alcance das mãos curiosas. O segredo não é ostentação, é discrição. Terceira: não use sal iodado em pó fino, prefira o sal grosso, marinho, por causa da textura e da simbologia tradicional. Quarta: se a sua cidade tiver clima muito úmido, verifique que o frasco esteja protegido contra infiltração que possa danificar móveis. A ideia é absorver a estagnação, não criar problemas materiais. Voltando às histórias para você sentir o pulso do que foi relatado. A mulher do vilarejo tinha lojas vazias em meses chuvosos. Após colocar o frasco atrás da porta e manter o silêncio, ela notou que vizinhos começaram a recomendar suas peças. A mudança veio como um fluxo leve, não como um estalo instantâneo. O homem da cidade recebeu propostas de freelance que vinham de contatos antigos, reativados sem esforço aparente. A vendedora de comida, acostumada a preparar tudo e ver poucas mesas ocupadas, relatou que clientes começaram a retornar, levando amigos. Em nenhum desses relatos havia garantia de riqueza nem cura de problemas profundos. Havia, sim, espaço aberto para que o trabalho e pequenas oportunidades pudessem se manifestar. Um aviso prático: não transforme isso em substituto para orientação profissional. Se você tem problemas de saúde, procure um profissional de saúde. Se tem questões financeiras complexas, procure orientação financeira. Esse ritual não é remédio, não é garantia e não substitui medidas práticas. É uma ferramenta simbólica que, somada a ações concretas, pode favorecer mudança. Quanto à proteção ambiental no descarte, recomendo enfaticamente que você não despeje o sal em local público que possa afetar o abastecimento urbano. Não jogue em áreas de proteção ambiental e não deixe sacos com sal em meio urbano, onde animais possam ingerir. A forma mais segura é enterrar em solo fértil do seu jardim ou dissolver o sal em água natural corrente para devolver ao ciclo, sempre longe de áreas sensíveis. Se não houver acesso a um espaço adequado, procure um jardim comunitário ou um quintal destinado a isso. Respeitar a natureza é parte do ritual. Pode surgir a pergunta:
E se eu quiser intensificar? Há maneiras de complementar sem tornar o ato teatral. Algumas pessoas acompanham o ritual com pequenas ações diárias. Manter a porta de entrada limpa, plantar algo no vaso próximo à porta, acender uma vela por alguns minutos na noite de preparação, menos atos simples que demonstram cuidado. Mas lembre, o excesso de rituais visíveis pode dissipar a força do frasco. O princípio é sempre o mesmo: discrição, intenção e ação coerente. Outro ponto importante: o que fazer se alguém mexer no frasco? Se por acaso um visitante ou um familiar trocar de lugar, recoloque o frasco corretamente durante a noite e repita o gesto de limpar o frasco com água, encher até a metade e fazer a visualização silenciosa. Não precisa se desesperar. Tratar o episódio com calma preserva sua intenção. Se o frasco for quebrado, descarte o sal usado com respeito e inicie um novo frasco com o mesmo procedimento de limpeza e visualização. Quero recomendar uma pequena prática complementar que muitos acham útil. Escreva para si mesmo uma frase de clara, curta e positiva. Algo que ressoe com a intenção de abundância, sem promessas exageradas. Por exemplo, a abundância encontra caminhos práticos para mim. Não é necessário colocar datas nem números. Guarde essa frase para você e, se quiser, leia baixinho para si, no momento de encher o frasco, sem divulgar. Essa frase serve como âncora da sua intenção. Lembre-se de novamente: lugar, silêncio, dúvida. Não deixe que a dúvida se transforme em julgamento. Ao final deste vídeo, eu quero te convidar a um pequeno comprometimento prático. Faça o ritual hoje à noite. Compre um frasco adequado, lave-o. Coloque sal grosso até a metade. Visualize com emoção contida e doxô atrás da sua porta principal. Mantenha o silêncio sobre isso. Não poste nada nas redes. Observe por um mês. Se aceitar, escreva nos comentários a sua frase declaração. Menos apenas a frase curta. Não detalhes do processo, menos como uma forma de compromisso público moderado. Sugiro uma declaração simples para quem quiser usar: a abundância flui para mim agora. Coloque nos comentários essa frase se estiver pronto para começar. E volte depois de um mês para contar como se sentiu. Muitas pessoas voltam para compartilhar pequenas mudanças e isso fortalece a comunidade sem expor o ritual. Antes de encerrar, repito as 3 chaves que você deve guardar: lugar, silêncio, dúvida. Lugar: menos, coloque o frasco na entrada principal, atrás da porta, ou em cantos escuros que acumulam estagnação. Silêncio: faça tudo à noite, sem plateia, sem divulgação. Dúvida: não deixe que a dúvida corroa sua prática. Observe com mente aberta, não com ceticismo destrutivo. Esses 3 elementos mantêm o ritual simples e poderoso. Um último lembrete: a Sal da sua avó não prometia milagres. Ela sabia de uma coisa muito humana e prática: menos cuidado lar. Criar ritos que estruturam o cotidiano e permitir que a vida tenha espaço para se reorganizar. Se você agir com disciplina, respeito ao meio ambiente e paciência, há fortes chances de perceber mudanças sutis que se transformam em coisas concretas. Não é fórmula mágica, é alinhamento entre intenção e ação. Se você gostou desse guia e quer ver outros rituais práticos e simples para harmonizar seu espaço, inscreva-se no canal e ative as notificações. Lembre-se, esse é um convite à experimentação responsável. Faça o ritual hoje à noite. Deixe o frasco de sal atrás da sua porta principal. Proteja a intenção com silêncio, afaste a dúvida. E quando fizer, escreva nos comentários apenas sua frase de Kelakal, por exemplo: a abundância flui para mim agora. Volte daqui um mês e conte o que mudou. Que sua casa respire leveza, que oportunidades apareçam em pequenos sinais e que seus sonhos se tornem um guia. Deixe o frasco no lugar certo, menos ative a abundância.